para o nosso livro O Céu e o Inferno, Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Segunda parte, Os Departamentos. Esse é o nosso capítulo 2, o primeiro foi A Torre de Vigia, e esse agora, Arquivos da Alma, o nosso primeiro encontro dentro desse capítulo. Então vamos lá. Nós fizemos aquela viagem inicialmente, no primeiro capítulo, falando sobre os detalhes daquele departamento, Torre de Vigia, falando sobre os espíritos que ali ficavam, dada a gravidade da condição que eles apresentavam. Falamos um pouquinho sobre a parte de isolamento, a parte do manicômio, o hospital e essa torre de vigia, então, que era a parte mais complicada. Agora, então, nós entramos nesse Arquivos da Alma, vamos então avançando dentro desses departamentos, nessa colônia que atende, então, aos espíritos suicidas. Inicialmente, uma citação do livro Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso faz parte, então, do decálogo, dos 10 mandamentos. Vamos lá, então. Ia entardecendo. As sombras se acentuavam no horizonte plúmbeo da pesada região. Descemos para o pavimento imediato e pelo trajeto arrisquei uma interrogação. Desculpai, reverendíssimo padre, o desejo de investigar pormenores de um assunto que tão bem soube aos meus sentimentos de cristão e à minha preocupação de aprendiz. Como chegam os diretores desta magna instituição a saber que espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? Aqui complementando, a gente viu no capítulo anterior que naquele chamado Vale dos Suicidas, embora eles estivessem naquela condição de sofrimento, eles eram então observados dentro dessa torre, por dentro dessa torre de vigia, através dos sistemas que eles têm de vigilância, acompanhando então cada um dos espíritos, inclusive observando isso para aqueles espíritos mais elevados que cumpriam essa função de vigias naquela torre, observavam então as condições em que eles se apresentavam, a evolução do quadro que eles tinham, principalmente na dissipação daquela carga fluídica que todos nós trazemos aqui durante as nossas encarnações e que aqueles espíritos suicidas ainda mantinham, embora desencarnados. Então, quando eles estivessem em condições de serem resgatados, víamos então aquelas caravanas, como foram citadas lá no início do nosso livro. E também foi mencionado que, eventualmente, alguns espíritos, então, acabam sendo recrutados ou sendo aprisionados por falanges de espíritos perturbados, geralmente também com histórico de suicidas, que acabam depois sendo levados para determinadas regiões espirituais aqui no nosso planeta, provocando perturbações na nossa sociedade, ou mesmo se mantendo isolados da nossa sociedade, como nós vimos. Então a pergunta que foi feita ela é bastante pertinente, porque mostra de que forma que esses espíritos são acompanhados por esses departamentos. A resposta: se nos comprometemos perante Jesus ao serviço de auxiliares do seu ideal de redenção, filiando-nos à região patrocinada por sua venerável mãe, respondeu prontamente, manteremos técnicos nesta torre com o mistério exclusivo de procurar os desaparecidos, auxiliados com o emprego infalível dos aparelhos que acabastes de entrever. Tem eles, cada um, demarcada as regiões que deverão sondar. Por sua vez, antigos opressores regenerados, sob nossos cuidados e adidos ao corpo de milicianos, tocados pelo arrependimento, vêm voluntariamente indicar localidades do invisível ou da terra, do seu conhecimento, onde são aglomeradas as vítimas da opressão obsessora e onde as maiores atrocidades se praticam. Verificados exatos esses locais,
verificados exatos, esses locais são visitados e saneados. Geralmente, porém, os avisos e as ordens vêm de mais alto, de lá, onde paira a assistência magnânima da piedosa Mãe da Humanidade, a governadora de nossa legião. Se as entidades em apreço não pertencem à sua tutela direta de guardiã, poderá o guardião da falange ou da legião a que pertencem impetrar o seu favor em prol dos transviados, seu amoroso concurso para o alvo a ser colineado, porquanto existe fraterna solidariedade entre as várias agremiações do universo sideral, infinitamente mais perfeitas que as existentes entre as nações físico-terrestres. Outro sim, por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente, existira sempre quem o ame e por ele sinceramente se interesse, dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor, quando não o fizerem diretamente ao Divino Mestre e ao próprio Criador. Se, portanto, um suicida não deixa na terra alguém que se apiede de sua imensa desgraça, concedendo-lhe brandas e carinhosas expressões de caridade através da prece generosa, será bem certo que no além haverá quem o faça. Afeições remotas, antigos amigos, temporariamente esquecidos graças à reencarnação, seres queridos que o acompanharam em peregrinações pregressas na terra, seu tutelar, o amoroso guardião que lhe concede todos os passos, com seus menores pensamentos, assisti-lo-ão com os veros testemunhos do amor fraterno que cultivam a inspiração do amor de Deus. Se é dirigida a Maria a súplica, imediatamente ordens serão expedidas a seus mensageiros, as quais, por esses distribuídas aos vários postos e institutos de socorro e asilo aos suicidas, mantidos pela legião, indicam aos servidores o momento das atividades em torno do novo sofredor, seu nome, sua nacionalidade, a data do desastre, o local em que se verificou, o gênero do suicídio escolhido. Com tais informes, se, por exemplo, o indivíduo em questão encontra-se em região pertencente ao raio de nossas ações, a busca será feita pelos servos da vigilância conforme ficou dito. Onde quer que se encontre, será localizado a despeito de quaisquer sacrifícios. Geralmente, se não foi arrebatado da situação normal ao caso pelas hordas perversas e obsessoras que o assediavam desde antes, o trabalho será fácil. Se, no entanto, a tarefa, por muito espinhosa e árdua, carecer do concurso de outros elementos de nossa mesma legião, ou estranhos a ela, temos o direito de solicitá-los, sendo prontamente atendidos. Há casos, como ficou esclarecido, em que nos vemos na necessidade de apelar até para o concurso de elementos inferiores, isto é, o auxílio de falanges que nos ficam abaixo em moral e esclarecimentos. Márcio, bom dia, Angelina. Então nós vemos aqui um relato de ações que são muito interessantes de resgates, que inicialmente, para poder fazer com que o espírito seja assistido, já que ele foi preso, recrutado por esses grupos e acabaram depois ficando aprisionados. Então nós temos ali o trabalho de localização, o trabalho de identificação e depois esse trabalho então de socorro, de resgate. Então nós temos ali esses diversos departamentos que trabalham em conjunto, a participação de espíritos que conhecem essas regiões, conhecem esses grupos. Nós temos também ali a participação dessas falanges, como nós vimos, chegamos até a falar um pouquinho sobre isso. Eu comentei com vocês que há livros que trazem relatos sobre atividades no plano espiritual realizadas por espíritos vinculados, por exemplo, à Umbanda, principalmente naquelas esferas inferiores, daqueles espíritos ainda muito presos às questões da matéria, mas que atuam,
que trabalham de certa forma em conjunto com esses grupos mais elevados. Então, quando se quer realizar um trabalho e existe a determinação para que ele seja feito, então são mobilizadas forças de várias esferas, né, de diversos recursos que são colocados então à disposição para que esse trabalho aconteça. Para isso, como nós vimos aqui então, há então a questão do merecimento, há a questão das condições, né, que todos os departamentos acabam apresentando para poder realizar esse tipo de atividade. Quando foi falado aqui também uma questão interessante, que muitas vezes um espírito comete suicídio, e ele então acaba sendo aprisionado por esses espíritos, acaba sendo levado por essas entidades, e simplesmente não há ninguém, a princípio, que faça alguma rogativa em benefício dele, faça uma prece, uma solicitação. Mas como foi colocado para nós, existem aqui vínculos que, embora nós não nos lembremos na atualidade, são vínculos bastante antigos, de familiares do passado, de companheiros do passado, de espíritos que estão junto a essas entidades. Então nós podemos lembrar que sempre teremos alguém próximos a nós, assim como nós temos sempre alguém próximos a esses espíritos, por piores que eles sejam. Mesmo esses indivíduos que nós temos hoje na nossa sociedade, que se colocam numa condição de criminosos, se colocam numa condição de líderes de grandes perturbações no nosso planeta hoje, mesmo esses espíritos têm vínculos com o passado, vínculos afetivos positivos. Embora na atualidade eles estejam acompanhados daqueles cúmplices, daqueles comparsas, né, que realizam as atrocidades que infelizmente eles vêm praticando, mas ainda temos esses espíritos mais elevados. Nós veremos, como eu comentei com vocês também, nas obras de André Luiz, algumas situações em que nós temos espíritos que, por pior que eles se demonstrem, nós temos ainda, no passado, entidades, né, que foram vinculadas a eles, que na atualidade, ou na atualidade deles naquele momento, tem a preocupação de auxiliá-los na sua redenção, na sua transformação. Continua para nós aqui. No entanto, se a outro eminente espírito for dirigida a súplica, será esta encaminhada a Maria e seguir-se-ão as mesmas providências, pois como vimos afirmando, é Maria a sublime acolhedora dos réprobos que se arrojaram aos temerosos abismos da morte voluntária. Então, nós vemos aqui que Maria, então, ela se coloca como presidente desses trabalhos de resgate a esses espíritos suicidas. E ela sendo, né, como poeticamente é colocado para nós aqui, ela é considerada a mãe da humanidade. Então nós podemos imaginar, né, todas as instituições no plano espiritual, todos os agrupamentos no plano espiritual que estão ali sob a tutela dela. E a quantidade de entidades também mobilizadas para realizar essas tarefas, né? Entidades das mais variadas camadas evolutivas, desde aqueles mais inferiores que atuam de uma forma mais ostensiva junto a esses espíritos perturbados, perversos, né? Até aqueles mais elevados que mobilizam então todas essas energias superiores para a realização desse trabalho. Continuando. Lembrando aqui também, né, como foi colocado, se a outro eminente espírito for dirigida a súplica, será esta encaminhada a Maria. Né? Então nós já vimos também lá no próprio estudo do livro dos médiuns, quando se fala, por exemplo, que um espírito que muitas vezes se manifesta numa reunião mediúnica qualificada, né, numa reunião mediúnica proveitosa, muitas vezes um espírito assina o nome de uma entidade conhecida sem que necessariamente seja ele. Muitas vezes é um espírito que vem em nome dele. A mesma coisa acontece com relação às preces que nós já vimos também. Uma prece dirigida a um objeto de crença de uma determinada pessoa, a uma entidade, então pode ser
uma prece dirigida diretamente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a um anjo, a um santo, a uma entidade qualquer, a um familiar que desencarnou. Essa prece, então, ela é dirigida ao espaço e devidamente atendida por aqueles espíritos competentes, né, para a realização daquela assistência, ou mesmo que estão ali à disposição também para esse tipo de assistência. Então nós lembramos que tudo aquilo que é enviado para o espaço, ele é devidamente acolhido por aqueles, né, que lhe dizem respeito. No caso, por exemplo, de suicidas, todas as preces que são dirigidas, como por exemplo, né, vamos imaginar alguém próximos a nós que comete um suicídio, então nós fazemos preces para os espíritos amigos para acolhê-lo, para dar assistência de que ele precisa, e aí então essa nossa prece acaba sendo então dirigida a essas entidades responsáveis por esse trabalho, e de acordo com o merecimento do espírito, com as condições que ele apresente, ele então acaba sendo assistido. Então é uma mobilização de forças, né, no mundo espiritual que vai muito além daquilo que nós imaginamos. Nada acontece de uma forma miraculosa, pelo contrário, existe ali uma organização para a realização dessas tarefas que nós agora estamos aprendendo a conhecer. Tudo isso, porém, não quererá certamente dizer que nossa excelsa diretora precisará esperar súplicas e pedidos de quem quer que seja a fim de tomar suas caridosas providências. Ao contrário, estas foram perenemente tomadas com a manutenção dos postos de observação e socorro especiais para suicidas. Como os não especializados, mas que igualmente os acolherão em ocasião oportuna, disseminados por toda parte, no invisível como na terra, e com os próprios dispositivos da lei do amor e da fraternidade, que manda pratiquemos todo o bem possível, fazendo ao próximo o que desejaríamos que ele nos fizesse. Lei que, no invisível, esclarecido, é amorosa e rigorosamente observada. Aqui é a mesma coisa também, né? Se o mundo espiritual dependesse das nossas solicitações, da nossa atenção, para que o bem se realizasse, certamente haveria um grande problema. Porque para nós tudo é uma questão de simpatia e antipatia. Basta a gente lembrar, por exemplo, destacando, né, uma das polêmicas que nós temos da nossa história, mas que acaba sendo bastante interessante, há pesquisadores que afirmam que Adolf Hitler cometeu suicídio. E aí nós perguntamos, quem faria uma prece para que Adolf Hitler fosse resgatado no plano espiritual diante do histórico que ele possui? A mesma coisa que nós temos nos textos bíblicos, Judas cometeu suicídio depois de trair Jesus. E aí no meio espírita, né, já cheguei até a conversar com vocês também, que nós temos ali que Jesus o resgatou, segundo foi trazido para nós em algumas passagens de textos espíritas, Jesus o resgatou pessoalmente dessa condição de sofrimento. Já reencarnou outras vezes e tudo mais. E até mesmo, né, nós lembramos que aqui em São Paulo, no interior, um centro espírita acabou se destacando, chamado exatamente pelo nome, Centro Espírita Judas Iscariotes. O que provocou, né, uma certa curiosidade, muitas vezes até um pouco, né, de preconceito das pessoas que frequentavam e perguntavam, né, como podem colocar o nome de um espírito como esse num centro espírita. E a resposta era exatamente isso, né, acreditando-se na redenção de todos nós, era exatamente ali uma homenagem caridosa a esse espírito que, embora tivesse se equivocado no passado, ele acabou se redimindo diante da sua própria história, né, através das reencarnações, das suas provas, das suas expiações. Então, o plano espiritual não depende das nossas rogativas para fazer aquilo que é determinado pela própria lei universal, que é a lei do amor. Né? Na verdade, né, Braz, se tem pouquíssimas notícias, né, oficiais sobre Jesus, né, uma citação ou outra que é feita, mas de uma forma muito superficial. Então, na verdade, o que nós temos ali sobre o Império Romano é de alguém que era um indivíduo que trazia uma grande perturbação para a sociedade, né? Então, não se coloca, não se determina, né, a crença das pessoas
por documentos que são apresentados, né? Então, temos ali os dois lados. Se por acaso é uma questão de fé, para aqueles que não abraçam essa fé, aguardam essa confirmação. Então, fica nessa briga, né? Jesus fez, não fez, Jesus existiu, não existiu, de que forma que tudo isso se desenvolve na nossa história. Então, na verdade, acaba sendo, para nós, né, muito mais um elemento de fé, né, do que simplesmente esperar que haja uma confirmação da história humana. Continuando. Inclusive, né, nós temos dois Jesus, né, que podemos colocar assim. Ele é o Jesus espírito e exatamente esse Jesus histórico, que era uma personagem, né, nesse caso Jesus histórico, uma personagem que viveu aqui no nosso mundo e que deixou sua marca, não apenas uma marca moral, mas uma marca real da sua presença. Então esse Jesus histórico, o homem Jesus, né, esse homem real exatamente, né, ele acaba sendo procurado nos livros de história, né, tentando identificá-lo. Já Jesus, o Espírito, ele então acabou sendo acolhido pela fé das pessoas, né, inclusive pela própria filosofia que ele criou. Mas, enquanto esses debates vão acontecendo, a gente vê, né, essa entidade governando o nosso planeta e nos ajudando aqui na nossa evolução. Continuando, como foi dito para nós aqui, né, de qualquer forma, porém, a prece, como vistes, externada com amor e veemência em favor de um suicida, é um sacrossanto veículo que carreia em qualquer tempo inestimáveis consolações, mercês celestes para aquele desafortunado, porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela citada lei em favor dos que sofrem, elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do Marte requer, constituindo, por isso mesmo, erro calamitoso a negativa por parte das criaturas terrenas desse ato de solidariedade, interesse e beneficência pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação por irremediável a desgraça situação dos suicidas, né? Aqui já é uma questão de dogma que durante muito tempo foi colocado, né, que o suicida iria para o inferno e ficaria ali sofrendo por toda a eternidade, e que não adiantaria nada fazer preces, pedir auxílio, porque já estaria definitivamente condenado. E aqui fala exatamente o contrário. As preces, independente daquilo que naturalmente já acontece no plano espiritual, em benefício de qualquer espírito, Jesus mesmo trouxe para nós o ensinamento de que nenhuma ovelha se perderia. Então, independente da nossa boa vontade aqui no mundo material, o mundo espiritual age de uma forma absolutamente independente. Mas as preces que são enviadas, que são dirigidas àqueles espíritos pela própria lei de atração, faz então com que essas entidades se sintam, né, esse alívio proporcionado por esse sentimento amoroso que lhe é direcionado. E aí, enquanto ele aguarda, né, um momento propício para que ele seja beneficiado pela assistência no plano espiritual, né, esperando aquele tempo em que ele mesmo vai se transformando, essas preces em água, né, no deserto, que vai pelo menos aliviando um pouco da sede que ele sente durante a travessia desse período. A prece, ao contrário, torna-se ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um de vós faz-se voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Como tendes percebido, por esta pálida amostra, nosso labor é vultuoso e intenso. Se as criaturas que atentam contra o sagrado patrimônio da existência corporal, pelo Todo-Poderoso concedido à alma culpada, como ensejo bendito e nobilitante de reabilitação, conhecessem a extensão dos sofrimentos
e dos sacrifícios que por todas elas arrostamos, é certo que se deteriam à beira do abismo, refletindo na grave responsabilidade que assumirão quando, não por amor ou compaixão de si mesmas, ao menos em consideração e respeito a nós outros, seus guias espirituais e amigos devotados, que tantos prélios exaustivos, tantos dissabores suportamos, tantas lágrimas arrancaremos do coração, até que os possamos encaminhar para as consoladoras instâncias protegidas pela esperança. Aqui ele fala sobre a importância de fazer com que esse trabalho seja conhecido, porque se realmente tivéssemos consciência de tudo que acontece no plano espiritual a nosso favor, nós não criaríamos tantos complicadores, não criaríamos tantos problemas, já que nós criamos o problema e esperamos que sejamos então acolhidos. Mas esse acolhimento é algo que demanda o esforço coletivo, boa vontade, disposição, muita resistência por parte desses espíritos para que nós sejamos então alcançados. Então isso acontece em todas as situações, não apenas no suicídio. Nós vemos ali quantos e quantos criminosos acabam se afundando, nesse pântano de sofrimentos, como dizem os espíritos, e depois chegamos no plano espiritual esperando que sejamos perdoados, que esperam ser perdoados, fazem os seus pedidos, demonstram o seu arrependimento. Então, em vez de mostrar tudo isso no final, de todo esse esforço que é demandado a favor daqueles que causam sofrimento, de nós todos que causamos sofrimentos, seria muito mais fácil impedirmos isso logo na origem, promovendo essa nossa transformação moral agora. Sandra colocou, mas engolimos muitos sapos também, sim? Então todos nós, vamos vivendo nossas vidas aqui, e depois, no plano espiritual, nós temos toda aquela mobilização em nosso favor. O amável Cicerone falara da existência, numa daquelas sombrias dependências que circundavam a torre central, codinominada simplesmente a torre, daqueles temidos obsessores, chefes ou prosélitos de falanges trevosas e perversas, os quais, além de suicidas, seriam também responsáveis por crimes nefandos, previstos nas leis sublimes do eterno legislador, como puníveis de reparações duríssimas através dos séculos. Manifestáramos o desejo de vê-los. Aqui lembrando que nessa torre é onde ficavam então aprisionados esses espíritos dos mais perversos, já que eles estavam numa condição que nem convivendo com outras entidades, também suicidas naquela instituição, seja numa condição de pacientes comuns, sejam isolados pelo grau de perturbação que apresentam, sejam nos manicômios ou no manicômio pelo grau de desequilíbrio que também apresentem, esses espíritos então ficam reclusos nessas torres porque não por tamanha perturbação que causariam, que ficam então isolados de todos, inclusive do próprio isolamento. Então essa torre seria ali a última instância de restrição, de acolhimento desses espíritos. E aí então, Camilo aqui demonstra a curiosidade de ver essas entidades. Vamos ver o que vai descrever para nós. Afigurou-se-nos tratar-se de entidades anormais, desconhecidas completamente pela nossa capacidade de imaginação, monstros apocalípticos, talvez fantasmas infernais que nem mesmo apresentariam forma humana. Essa aqui é a descrição que ele trazia, imaginando como seriam essas entidades. Sorrindo paternalmente, o velho doutor de Canaleiras interrogou ao emérito elucidador, que nos guiava, que seria possível defrontarmos alguns deles, visto ser de utilidade conhecê-los, a fim de nos acautelarmos durante a próxima viagem aos planos terrenos, onde enxameiam bandos numerosos da mesma espécie. Padre Anselmo, que era o responsável por essa instituição, por esse departamento, Padre Anselmo bondosamente aqueceu, não porém sem pequena restrição. Estou informado pela diretoria do vosso hospital das conveniências que cabem aos aprendizes aqui presentes.
Concordarei, portanto, em apresentar-lhes pequeno panorama do local onde alojamos os pobres pupilos responsáveis por tantos delitos, justamente a torre que nos fica à fronteira. Ali estão localizadas as chamadas prisões, e ali são eles custodiados sem interrupção, como jamais o seriam prisioneiros da terra. Devo inteirar-vos de que tais obsessores se encontram já em vias de regeneração. Sacodem-lhes o pesado torpor em que têm mantido as consciências os embates aflitivos dos primeiros remorsos. Acovardam-se com o fantasma do futuro. Bem percebem o que os espera na angustiosa plaga das expiações, sob o ardor das variadas reparações que terão de testemunhar mais tarde ou mais cedo. Amedrontados ante o vulto infamante das próprias culpas, supõem que, enquanto resistirem aos convites que diariamente recebem para a regeneração, estarão isentados daquelas obrigações. Daqui, porém, não lograrão sair, reavendo a liberdade, sem que o arrependimento marque roteiro novo para suas consciências denegridas pela blasfêmia do pecado, ainda que permaneçam enclausurados durante séculos, o que não é muito provável que venha a dar-se. Ó meus caros amigos, vós que iniciais os primeiros passos nas sendas redentoras dessa ciência divina que redime e eleva o caráter da criatura, seja da seara do Senhor, seja homem ou espírito. Ó vós cuja visita ao meu posto humilde de trabalhador da seara do Senhor tanto me honra e desvanece. Colaborai comigo e meus auxiliares desta espinhosa seção do Departamento de Vigilância. Colaborai com a direção desse instituto, sob cuja responsabilidade pesam tantos destinos de criaturas que devem marchar para Deus. Cooperai com a legião dos servos de Maria e com a causa da redenção, esposada pelo Mestre Divino, orando fervorosamente por essas ovelhas transviadas que resistem ao doce chamamento do seu meigo pastor. Seja o primeiro ato com que iniciareis a caminhada extensa das reparações que devereis praticar, os gestos da sublime caridade que irá reacender seus imortais aromas de beneficências no seio amoroso do Cristo de Deus. A prece pela conversão desses infelizes trânsfugas da lei que se arrojaram, temerários e loucos, ao mais tenebroso e trágico báratro a que é possível chafurdar-se a criatura dotada de raciocínio e livre-arbítrio. Orai, e afianço-vos, acreditai, que tereis começado formosamente a programação das ações que devereis realizar para a confirmação do vosso progresso. Solicitando, então, que esses espíritos, Camilo e o seu grupo, já começassem, então, olhando para aqueles espíritos aprisionados, não como grandes criminosos, mas como espíritos que estão ali retidos exatamente para que possam se regenerar. E essas preces amorosas, embora encontrem ainda muita resistência no coração desses espíritos, vão com o tempo criando um ambiente propício para que eles possam então despertar. É aquela história, o espírito pode não aceitar, mas não significa que ele não vá sentir. Principalmente quando esses espíritos, como Camilo e seus companheiros, estão sensibilizados pela dor. Então as preces que eles fazem em benefício desses espíritos são preces bastante sinceras, já que eles sentem na pele tudo aquilo que aqueles espíritos sentiram no início, mas acabaram depois se desviando. Então aqui, fazendo essa rogativa para que eles possam já colaborar através dessas ações. Porém, diz aqui ainda Padre Anselmo, são eles aqui, continuou depois de uma pausa que não ousamos profanar com nenhuma indiscrição, são eles aqui assistidos por dedicados zeladores. Levada em conta a ignorância fatal de que deram mostras, escolhendo a prática do mal,
o único atenuante com que podem contar a fim de merecerem proteção e amparo, a misericórdia exposta na lei que nos rege ordena-lhes forneçamos ensino e esclarecimentos, meios seguros de se reabilitarem para o reingresso nas vias normais da evolução e do progresso, elementos com que combatam eles mesmos as trevas de que se rodearam. Para isso, retendo-os, caçando-lhes a liberdade de que muito e muito abusaram, damo-lhes conselheiros e elucidadores, vultos traquejados no segredo das catequeses de selvagens e nativos das regiões bárbaras da terra, tais como da África, da Indochina, das Américas, da Patagônia distante e desolada. Então é interessante aqui falando desses espíritos que trabalham nessa tarefa de evangelização desses espíritos. Então aqueles que já tinham experiências aqui no nosso mundo material de trabalhar com aqueles grupos mais selvagens, com aqueles grupos mais bárbaros, que viveram aqui na nossa sociedade. Então já sabiam. Já sabiam então a abordagem que deveriam fazer, a forma como deveriam se aproximar, de que forma disseminar essas lições. Então tudo isso é feito por esses espíritos já capacitados, porque a gente lembra que se nós temos, por exemplo, nas reuniões mediúnicas hoje, que trabalham com espíritos suicidas, ou melhor, com espíritos obsessores, a dificuldade que é dialogar, tentar qualquer tipo de conversa com esses espíritos, já que eles estão ali determinados em prejudicar uma pessoa ou um grupo de indivíduos, seja ela como for. Então, se eles demonstram essa tanta resistência, podemos imaginar esses espíritos nessa condição tão selvagem, tão primitiva, tão inferior, como eles se mostram agora. Brasenbrog, até alguma das mensagens espíritas que Moisés curtiu, uma região dessa que Jesus o resgatou de lá. Não sei dizer, Brás, não conheço nenhuma delas. Mas certamente nós temos ali muita mobilização em favor de qualquer espírito. Até porque Moisés também ele tinha ali uma missão de ser um dos primeiros reveladores. Então por isso, pelo trabalho que ele fez, que era exatamente ali direcionar aquela sociedade naquele período para um comportamento mais espiritualizado, mais elevado, então na verdade ele era um grande missionário. Não sei se ele teria necessidade de algum tipo de resgate, mas vamos lá. Vinde, diz aqui então Padre Anselmo, e assistireis através de nossos aparelhos de visão à distância que se passa na terra fronteira. Encaminhou-se a um vasto salão que se diria gabinete de fiscalização geral do diretor. Mobiliário sóbrio, utensílios de estudo e farto aparelhamento de transmissão da palavra e da visão, permitindo rápido entendimento com toda a colônia. Era tudo que compunha o solitário compartimento. Fez-nos sentar, e ao passo que se conservava de pé, qual mestre que era no momento, prosseguiu na sua atraente elucidação. Eis em que consistem as prisões, nesse recanto sombrio do Instituto Maria de Nazaré. Lembrou-se dos aparelhamentos televisionadores, acionou-os destramente e encontramo-nos miraculosamente em extensa galeria, cujas arcadas, lembrando antigos claustros, exprimiam o estilo português clássico que tanto nos falava a alma. Não sei se as ondas fluídico-magnéticas que se imprimiam como veículo desses aparelhos teriam o poder de se infiltrarem pelas fibras do nosso físico astral, casando-se às irradiações que nos eram próprias. Não sei se, irradiando suas propriedades ignotas pelo ambiente, nos predispunham a mente para alto fenômeno da sugestão lúcida, ou se seria esta o fruto poderoso da força mental dos mestres do magnetismo psíquico, que invariavelmente nos acompanhavam quando nos levavam a examinar as transmissões.
O certo era que, naquele momento, tínhamos a impressão de que caminhávamos realmente por aquela galeria toda envolvida em pesada penumbra, o que transmitia penosas impressões de angústia e temor aos nossos inexperientes espíritos. O que ele comenta aqui é aquilo que eles viam, eles não sabem exatamente que tipo de efeito aqueles aparelhos funcionavam, ou se era uma indução daqueles espíritos que lá se encontravam, mas era como se eles fossem transportados então para aquele ambiente. Então a mesma coisa aconteceu também de uma forma muito parecida quando Jerônimo, aquele espírito que fazia parte do grupo, quis visitar a família então, sofrendo toda aquela dor, aquela perturbação, ao ver a família naquela condição tão deplorável por causa dele, e aí então eles assistindo a tudo aquilo é como se eles estivessem ali acompanhando os passos de Jerônimo. Jerônimo se encontrava lá em Portugal, em Lisboa, ou no Porto, não me recordo, acho que era no Porto que ele estava, estava lá em Portugal, e eles estavam no hospital vendo à distância, mas era como se eles estivessem ali presentes, participando daquela situação. Então a mesma coisa aconteceu aqui também, e eles colocam exatamente isso. Lendo mais uma vez, só para a gente poder entender o fenômeno em si. Ele diz assim: não sei se as ondas fluidomagnéticas que se imprimiam como veículo desses aparelhos tinham o poder de se infiltrarem pelas fibras do nosso físico astral, casando-se às irradiações que nos eram próprias. Não sei se, irradiando suas propriedades ignotas pelo ambiente, nos predispunham a mente para o alto fenômeno da sugestão lúcida, ou se seria este o fruto poderoso da força mental dos mestres, do magnetismo psíquico, que invariavelmente nos acompanhavam quando nos levavam a examinar as transmissões. O certo, como dito aqui para nós, era que naquele momento tínhamos a impressão de que caminhávamos realmente por aquela galeria toda envolvida em pesada penumbra, o que transmitia penosas impressões de angústia e temor aos nossos inexperientes espíritos. De um lado e outro da galeria, as enxovias apresentavam-se aos nossos olhos surpresos como pequenos recintos para estudo e residência, tais como sala de aula, refeitório e dormitório, oferecendo conforto suficiente para não chocar o recluso com a humilhação da necessidade insolúvel, predispondo à desconfiança e à revolta. Dir-se-iam pequenos apartamentos de internato modelar, em o qual o aluno recebesse hospedagem individual, pois esses aposentos eram para a habitação de apenas um prisioneiro. Não me pude conter e atrevi-me a externar impressões, dirigindo-me a Padre Anselmo. Pois que vejo aqui um educandário, não uma prisão. Rodeados de amplas janelas e belos e sugestivos balcões, por onde penetram ventos sadios, desguarnecidos de grades e de sentinelas, esses aposentos convidam antes ao recolhimento, à meditação e ao estudo proveitoso, dado o silêncio inquebrantável de que se rodeiam. Bem vejo a influência generosa de eméritos missionários educadores, afeitos à direção de instituições escolares, não carcereiros a se imporem pela violência. Sim, redarguiu sorrindo o nobre governador da torre, cumprimos os dispositivos da lei de amor e fraternidade, sob as normas essencialmente educadoras do mestre magnífico. Realmente, não nos cumpre castigar quem quer que seja, por mais criminoso que se afigure, porquanto nem ele o fez. Nosso dever é instruir e reeducar, levando o ânimo decaído, o caráter vacilante através de elucidações sadias, para a regeneração pela prática do bem. Pois que a punição, o castigo, o próprio delinquente o traz dentro de si, com o inferno em que se converteu sua consciência, ininterruptamente conflagrada por 1000 diferentes aflições, o que dispensa atormentá-lo com mais castigos e represálias. Ele próprio é que se julgará e em si mesmo aplicará as punições que merecer. Quereis um exemplo vivo? Dos mais sugestivos? Prestai atenção.
aproximou-se de um daqueles aparelhos que ornavam a sala, acionou atentamente um novo botão luminoso e, enquanto se reproduzia no espelho magnético um vulto masculino, em tudo semelhante a nós outros, no vigor dos 40 anos, ia gentilmente elucidando sempre. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de muitos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos. Desencarnados e encarnados, pôde seduzir e convencer a segui-lo, e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas que não nos admiraríamos ver chegar, de uma para outra hora, ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia expiar débito que na Terra requereriam séculos. Tal cometimento, todavia, seria medida drástica que repugnaria à caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá, primeiramente, esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento, assim como à regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade de que só ele sabe dispor. Maria intercedeu por esse infeliz, junto ao seu divino Filho, enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência, as mais fecundas expressão de caridade e de amor de que fomos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim é que, prisioneiro, embora, como vedes, recebe sem interrupção toda a assistência moral, espiritual e até físicas, entre aspas, se assim me posso expressar, que a sua natureza animalizada e grosseira requisita. A moral cristã, que absolutamente desconhece, é-lhe fornecida diariamente, como alimento indispensável de que não pôde prescindir, na indigência chocante em que se encontra. E recebe-a através do ensino do Evangelho bendito, durante aulas coletivas, figuradas e encenadas como presenciastes naquelas reuniões terrenas a que fostes conduzidos, as quais não são mais do que pequenos postos auxiliares dos serviços realizados no invisível, e é, como os demais alunos prisioneiros, ajudado a examinar os excelsos ensinos do Redentor e a confrontá-los com as ações de que foram próprias. Aquele Redentor, que, fiel à sua finalidade de Mestre e Salvador, estende-lhe a mão compassiva, levando-o a reerguer-se do pecado. Nossos métodos, todavia, mantêm outra espécie de ensinamento, enérgico, quase violento, ao qual somente os iniciados poderão atender, dada a delicadeza da operação a ser tentada, que requer técnica especial. Por essa razão, esta parte será sempre confiada a um especializado dos mais populares dessa colônia, um técnico, Olivier de Guzmán, a quem conheceis como diretor do Departamento de Vigilância. Acumula ele, assim, tarefa das mais melindrosas, não só por ser esse o dever que lhe cumpre, visto que na seara do Senhor jamais o bom obreiro estará inativo, como também devido à escassez de trabalhadores, a que me referi. Apreciai o que se passa no apartamento desse réu aluno e avaliai por vós mesmos. Aqui interessante, né, mostrando a ação dessa tarefa de evangelização, mostrando essas encenações, fazendo ali uma correlação com as atitudes que esse prisioneiro, né, que esse paciente dessa instituição acabava praticando, né? Então era uma forma de diariamente despertar a consciência dele. Com efeito, sentado à mesa de estudo, as faces entre as mãos, em atitude de desânimo ou preocupação profunda,
cabelos revoltos, cheios e ondulados, semblante atormentado por pensamentos conflagrados que emitiam em torno do cérebro evaporações espessas, quais nuvens plúmbeas. Encontrava-se o prisioneiro ali, à nossa frente, como presente no mesmo salão em que nos achávamos. Surpreendidos, porém, nesse terrível obsessor, reconhecemos apenas um homem, simplesmente um homem, ou um espírito que fora homem, mas não um ser fantástico, um espírito apartado das formas carnais, é certo, mas trazendo a configuração humana, grosseira e pesada, indiciando a inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Trajava, tal como no momento em que sucumbira, em sua organização carnal, sob o golpe do suicídio. Calça de fino tecido, de lã preta, o que indicava que na Terra fora personagem de elevado trato social, e camisa de seda branca com punhos e peitilho de rendas de Flandres. A julgar pela indumentária entrevista, fomos levados a crer que não andaria longe de um século suistada entre as sombras da maldade no plano invisível, o que às nossas profundezas anímicas levou o penoso frêmito de compaixão. À altura do coração, apesar do longo tempo decorrido, o estigma trágico denunciava-o como integrante da sinistra falange de réprobos, a qual também presenciamos. O sangue, vivo e fresco, como se houvera começado a jorrar naquele momento, derramava-se de largo orifício produzido certamente por florete ou punhal, ferreteando impiedosamente o físico astral, derramava-se sempre, ininterruptamente, apesar do tempo, como se tratasse antes da impressão do fato ocorrido, sobre a mente alucinada de trevosa do desgraçado. Eis, todavia, que entravam o mestre que o assistia, o qual piedosamente ia de aposento a aposento, acender nos corações incultos daqueles míseros delinquentes as lâmpadas estelíferas do conhecimento, a fim de se nortearem com elas a estrada mais compensadoras. O antigo obsessor levantou-nos respeito, fazendo vênia própria de um homem gentil. Olivier de Guzmán, pois era ele o mestre, cumprimentou-o carinhosamente. A paz do Senhor seja contigo, Agenor Pefalva. O ré não respondeu, conservando-se de senho contrafeito, e a um sinal daquele sentou-se novamente à mesa, enquanto o guia formoso permanecia de pé. Fisionomia grave, atitudes delicadas, conversação paternal. Olivier de Guzmán, que, como os demais iniciados superiores, trajava a indumentária da bela e operosa falange a que pertencia, entrou a expor ao discípulo a explicação do dia, fazendo-o anotá-la em cadernos, isto é, levando-o a analisá-la, a meditar sobre ela, a fim de cuidadosamente imprimi-la na mente. No dia imediato deveria o discípulo apresentar a resenha das conclusões feitas em torno do assunto ventilado. Consistia essa aula, por nós presenciada, em importante tese sobre os direitos de cada indivíduo, assim na sociedade terrena que na astral, à luz da lei magnânima do Criador, nos direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade que a humanidade a si mesma deve na harmoniosa cadeia das ações de cada criatura em torno de si mesma e dos seus semelhantes. Analisaria o aluno a tese melindrosa em presença das próprias ações cometidas durante a existência última que tivera na Terra e durante a permanência no invisível até aquela data, confrontando-as ainda com as normas expressas nas leis que regem o mundo astral e nos códigos da moral cristã, indispensáveis ao progresso e bem-estar de todas as criaturas e das quais vinha ele recebendo esclarecimentos havia já algum tempo.
Isso lembra muito, né, aquele aluno que vai mal na escola, né, e o castigo dele é sentar na escrivaninha, ficar lendo e relendo e depois, ainda por cima, explicar aquilo que ele leu, né, como se fosse, né, o castigo do aluno, do mau aluno, né. Ao aluno assistia o direito de apresentar objeções, indagar em torno de dúvidas que pudesse ter e até de contestar, observando nós outros o volume de preciosos esclarecimentos fornecidos pelo mestre a cada contestação do endurecido discípulo. Aqui uma nota de rodapé sobre essa passagem, diz assim, né, seria uma como doutrinação, levada a efeito pelo guia, como as que costumamos assistir nas sessões experimentais bem dirigidas de espiritismo, certamente avantajada pelas circunstâncias e pela sabedoria do expositor. E diz aqui depois o texto: e tal labor da exclusiva competição da consciência poderia ser tentado por todos os reclusos, dependendo de cultura intelectual. Perplexos diante da intensidade e extensão dos serviços na torre, indagamos do paciente elucidador. Uma vez que esse pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde será encaminhado? Que vai ser dele? E por que obtém, apesar da má vontade manifesta, mestre de tal valor, lições profundíssimas com as que presenciamos, ao passo que nós outros, que nos dispomos a trilhar o futuro de boa mente, através de vossos conselhos, mal vislumbramos esses iniciados que tanto nos agradam, e nem conseguimos sequer um texto onde aprendamos as leis que nos regerão daqui por diante, quanto mais apetrechos de escrita. Foi concludente a resposta e não se fez esperar. Em primeiro lugar, esclareceu o Padre Anselmo, não devíeis esquecer que sois enfermos a quem somente agora concederam alta do hospital, e mais que, havendo ingressado há apenas 3 anos neste abrigo, não passais de recém-chegados, de quem nem mesmo concluíram o reajustamento psíquico. Tão flagrante diferença, aliás, se patenteia nas vossas mútuas condições, que não admitem sequer um confronto para discussões. Não vos adinireis. Portanto, que esse que acolá observamos obtenha o que parece imerecido. Vossa época de iluminação virá a seu tempo, e não perdereis por esperá-la. Há 38 anos ingressou Agenor Perflauva nesta torre, e só agora concorda em aplicar-se ao indispensável estudo de si mesmo para acatar a lei e minorar a situação própria que lhe vem pesando amarguradamente. De outro lado, justamente devido à inferioridade moral de que se rodeia, necessita maior vigilância e assistência do que vós, cujos pendores para a conversão à luz muito bem auguram para o futuro. Trabalho prolongado tem requerido o endurecimento do coração em que se entrincheirou aquele pecador, temeroso qual se sente das consequências futuras dos desbaratos que converteram em trevas a sua vida. Fora mesmo com os nativos do norte e semibárbaros do oriente, não fora mesmo necessária a perseverança paternal de um Olivier de Guzmán, afeito ao trato com os nativos do norte e semibárbaros do oriente, a fim de convencer o grande transviado que aí tendes ao encorajamento para a emenda. Voltará ele muito em breve à reencarnação. Encontra-se excessivamente prejudicado em suas condições mentais para que seja lícito conduzir-se a situações de verdadeiro progresso. Só uma existência terrena longa, dolorosa, operando-lhe decisivas transformações mentais, por alijar da consciência sobrecarregada de sombras considerável bagagem de impurezas, permitir-lhe-á ensejos para novos traçados na rota do progresso normal.
é a fim de convencê-lo para a aquisição de forças sublimes para as pelejas ardentes que enfrentará nos proscênios terrestres, que assim o detemos, procurando moralizá-lo o mais possível, reconciliando-o consigo mesmo e com a lei. Se não fizermos sua próxima e inevitável reencarnação, tornará o mesmo círculo vicioso em que tem degenerado as demais, o que absolutamente não convém a ele e tampouco a nós outros, visto que por sua reeducação nos responsabilizamos perante a lei. Aqui, né, uma passagem interessante que mostra que as reencarnações, elas sempre têm um papel de impulsionar cada espírito, né, que passa por esse processo ao progresso. Esse progresso ele se dá em tempos variados, né, dependendo do espírito. O que nós vemos aqui nesse obsessor é que uma próxima encarnação, e esse é o trabalho de evangelização que vem sendo feito, né, pelo menos para poder inserir na mente dele alguns valores para fazer com que ele quebre aquele ciclo vicioso, né, de sofrimento que ele vem vivendo. Então, para que ele tenha pelo menos valores que possa modificar a trajetória, né, da reencarnação que vai ser programada, vemos então que o progresso por si só, o progresso, né, visto de uma forma mais clara, ele não se dará para esse espírito de modo imediato. Ou seja, primeiro a gente pensa assim, o espírito ele segue numa trajetória linear, imaginemos uma linha horizontal diante de nós, aí então o espírito sofre uma queda moral profunda, de acordo com as ações que ele teve, e aí então o progresso, nós podemos imaginar essa linha subindo, né, de uma forma diagonal, né, e se elevando cada vez mais. Então, a reencarnação desse espírito que vem sendo programada, ela tem por objetivo fazer com que inicialmente ele volte a uma condição normal, para depois dessa condição normal, ele começar realmente a trabalhar por essa ascensão. Então não é visto de uma forma tão simples que um espírito sofre uma queda e dessa queda ele começa o progresso dele. Falamos isso de um modo assim mais genérico. Então inicialmente nós temos muitas reencarnações, algumas delas feitas de uma forma compulsória, ou seja, o espírito reencarna obrigatoriamente por uma determinação, e ele vai passar ali por um processo de depuração, vamos dizer assim, um processo de amaciamento, né? De amolecimento, para depois começar de fato a trabalhar de uma forma efetiva para a sua elevação. E isso acontece com espíritos obsessores, que se mostram nessa condição endurecida, como também acontece com espíritos desequilibrados. Muitas vezes o espírito numa grande perturbação, numa reencarnação que foi para ele assim uma grande tortura moral e tortura mental, então ele volta para a sua encarnação primeiro para poder se equilibrar. A partir desse equilíbrio ele começa então a sua evolução. Então muitas encarnações, elas vêm primeiramente de uma forma corretiva, para fazer com que ele pare de sofrer, para que ele pare a queda em que ele se lançou. Depois, quando ele se equilibra, então ele começa a evoluir. Por exemplo, só para a gente fazer uma analogia mais simples, é como se, né, hoje pela manhã, por exemplo, nós tivemos o nosso ministro da Fazenda fazendo um comentário, dizendo que o Brasil inicialmente, para poder começar a crescer, ele precisa primeiro parar de cair. Depois que estabilizar a economia, aí então começa o desenvolvimento propriamente dito. Então, dentro do campo moral acontece a mesma coisa. Então nós vemos muitas encarnações para espíritos das mais variadas condições, muitas vezes que nós mesmos já vivemos isso. Primeiro começa aquele equilíbrio básico, saindo daquela condição de grande perturbação, para depois começar a caminhar efetivamente para trabalhar para a sua evolução. Quando nós começarmos então a fazer esse caminho de evolução, tudo acontece de um modo muito mais rápido. Mas enquanto isso não acontece, o espírito levará o tempo que for, já que o tempo, né, para Deus é indiferente,
Então, quer dizer, o espírito ficará o tempo que for dentro daquela condição, muitas vezes através de várias reencarnações, até chegar nesse ponto de equilíbrio, para começar efetivamente a ter ali liberdade de agir e liberdade de fazer escolhas para o seu próprio progresso. Nela, professor. Continuando. Continuai, porém, observando o que se passa em seus aposentos. Prestando seguidamente a máxima atenção, fomos surpreendidos com acontecimentos que se desenrolaram com precipitação, os quais, por sua natureza altamente educativa, merecem narrados com especial carinho. Deixa eu ver aqui. Tá. A um gesto do preceptor, vimos que o paciente levantou-se a fim de acompanhá-lo submissamente, como tocado por influências irresistíveis. Caminharam ao longo da galeria extensa, onde se localizavam as prisões dos abrigados, Oliveira à frente e Oliveira à frente. Penetraram dentro em pouco espaçosa sala, espécie de gabinete de experimentações científicas. Dir-se-ia um tabernáculo onde mistérios sacrossantos se desvendavam, afirmando ao observador o quanto conviria aprender e progredir em psiquismo para se tornar merecedor da herança imortal que o céu legou ao gênero humano. O citado gabinete mantinha-se perenemente saturado de vaporizações magnéticas apropriadas à finalidade para que fora organizado, as quais suavemente emitiam fosforescências azuladas, tênues, sutis, quase imperceptíveis à nossa visão ainda muito débil para as coisas espirituais, e absolutamente invisíveis à percepção embrutecida daquele que nelas penetrava a fim de se submeter à operação conveniente. Sobre um tablado polido, como cristal, via-se uma cadeira estruturada em substâncias que igualmente se assemelhavam à transparência do cristal, mas pelo interior da qual perpassava um fluido azul, fluorescente, como sangue que corresse pelos canais arteriais de um envoltório carnal, desde que fossem acionados botões minúsculos, quais pequeninas estrelas que se apresentavam no conjunto de todo o estranho aparelhamento. À frente da singular peça, congênere daquela existente na sala de recepções do hospital, onde assistíramos ao fenômeno do nosso próprio desprendimento da organização material, retrocedendo mentalmente até a data do suicídio, sob a direção de Teócrito e da assistência de Romeu e Alceste, destacava-se um quadrângulo de cerca de 2 metros, fulgurante qual espelho, placa fluido-magnética ultrassensível, capaz de registrar em sua imaculada pureza a menor impressão mental ou emocional de quem ali se apresentasse, e a qual vimos assombrar-se gradativamente à entrada de Agenor, como se um hálito impuro a houvesse embaciado. Aqui mais ou menos como se fosse ali um aparelho que registrasse, né, o conteúdo mental de cada indivíduo que ali se apresentasse. No momento em que esse paciente adentrou esse ambiente e se aproximou desse espelho que ele registrou, de imediato ele já começou a manifestar então o conteúdo mental dele. E pelo que foi falado aqui para nós, é como se um hálito impuro a houvesse embaciado. Ou seja, né, deixado embaçado. Insofrido e curioso perquiri, pondo reparo no aparelho e descuidando-me da discrição que conviria conservar. Dir-se-ia um gabinete de fenomenologia transcendental? Qual a utilidade disto, reverentíssimo padre? Raciocinais bem. Com efeito, trata-se de um sacrário de operações transcendentalíssimas, meu amigo. O aparelhamento que vedes, harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares, cujo magnetismo exercerá a influência do ímã, é uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica com que costumamos medir, reproduzir e movimentar os pensamentos.
as recordações e os atos passados que se imprimiram nos refolhos psíquicos da mente e que, pela ação magnética, ressurgem como por encanto dos escombros da memória profunda de nossos discípulos para impressionarem a placa e se tornarem visíveis como a própria realidade que foi vivida. O problema, Braz, não é comprar. O problema é quando a gente começar a usar e começar a aparecer coisa que a gente não quer ver, né? Esse é o grande problema que a gente vai encontrar. Quando ele começar a funcionar é que a coisa vai pegar, né? Então não sei não, viu? Pois é, seria mais ou menos isso. Um frâmito de terror sacudiu nossa febratura psíquica. O primeiro ímpeto que tivemos, ouvindo a resposta sucinta, quanto profunda em sua vertiginosa amplitude, fora o de fugir, apavorados que ficamos ante a perspectiva de vermos também nossos pensamentos em ações passadas assim devassados. Intimamente presumíamos que nossos mentores conheciam minuciosamente quanto nos dizia a respeito, sem exceção mesmo do pensamento. Mas a discrição, a caridade desses incomparáveis amigos, que jamais se prevaleciam de tal poder para afligir-nos ou humilhar-nos, nos deixavam à vontade, prevalecendo em nosso imo a cômoda opinião de que seríamos inteiramente ignorados. O que, porém, em verdade nos alarmava, não era o sermos totalmente conhecidos deles, mas a possibilidade de vermos, nós mesmos, essas fotografias do passado, de assistirmos nós mesmos às monstruosas cenas que fatalmente se refletiriam no insuspeitável espelho, analisando-as e medindo-as, o que inesperadamente surgia para nós como um patíbulo infamante que nos aguardaria como um novo gênero de suplício. Uma entidade iluminada, continuou explicando o Lente Emérito, diretor interno da Torre de Vigia. Então, uma entidade iluminada, já educada em bons princípios de moral e ciência, não se utilizará desses aparelhos quando deseja ou necessite extrair dos arquivos da memória os pensamentos próprios, as recordações do passado. Enfim, bastar-lhe-á a simples expressão da vontade, a energia da mente acionada em sentido inverso, e se tornará presente o que foi passado, revivendo ela os momentos que foram evocados, tal como os vivera realmente outrora. Para a reeducação dos inexperientes, porém, assim dos inferiores, tornam-se úteis e indispensáveis, motivo pelo qual os utilizamos aqui, facilitando sobremodo o nosso serviço. Todavia, para finalizarmos aqui, pessoal, tudo quanto obtivermos da mente de cada um será para nós como um sacrossanto depósito que jamais será traiçoado, podendo-se mesmo adiantar que apenas o mestre instrutor do paciente será o depositário dos seus terríveis segredos, guardando-os zelosamente para a instrução do mesmo, pois assim determinam as leis da caridade. Esporadicamente, como neste momento, poderemos algo surpreender, visto tratar-se da iluminação da coletividade, ainda com maior razão quando essa coletividade se anima da boa vontade para o progresso e do critério que vemos irradiando de vós outros. No entanto, Agenor, visivelmente apavorado com a feição que iam tomando os acontecimentos, apelou para a mistificação, ignorando a alta mentalidade daquele por quem era servido, o qual piedosamente se diminuiu a fim de ser melhor compreendido. Não, senhor, meu mestre, não, senhor. Não foi mau filho como para meus pais. As anotações de ontem apresentei dessa particularidade de minha vida são verdadeiras, juro-vos. Existe, por certo, algum engano no pormenor que vos levou a rejeitá-las. O engano e rigor excessivo para comigo. Fazeis-me escrever as normas de um bom filho, de acordo com as leis do Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu temo e respeito. Quereis que mais uma vez eu as estude para amanhã expor minhas recordações em torno de minha condição de filho nas páginas do diário íntimo que sou forçado a criar,
analisando-as em confronto com aquelas normas. Porém, se tenho certeza de que venho afirmando em torno de minhas recordações, para que tão exaustivo labor? Peço-vos antes, encaminheis a quem de direito o meu rogo de libertação. Por que me fazem sofrer tanto? Não existe, pois, perdão e complacência na lei do bom Deus, que eu tanto amo? Pois sou profundamente religioso, e estou arrependido dos meus grandes pecados. Encontro-me aqui há anos, passei por infernais calabouços nas mãos da horda malvada que me arrebatou, após o suicídio para a sua banda. Atormentado, vaguei por ilhas desertas antes de me submeter aos seus detestáveis desejos. Enfrentei as fúrias tétricas do oceano, abandonando e perdido sobre rochedos solitários. Durante 10 anos me vi acorrentado à cova imunda de um cemitério, onde sepultara meu corpo asqueroso, enlameado e fétido. Perseguido fui por grupos sinistros de inimigos vingadores. Batido como cão, raivoso, maltratado como um réptil corroído por milhões de vermes que me enlouqueceram de horror e angústia, sob a tortura suprema da confusão, que me enlouqueceram de horror que nada permite esclarecer, sem lograr compreender a trágica aflição de sentir-me vivo e deparar-me sepultado, apodrecido, devorado por imundos vibrões. Carregaram-me prisioneiros malvados, atado de cordas resistentes, e prenderam-me na própria sepultura que me jazia. Bem, quero dizer, vós já sabeis, meu mestre, em que jazia aquela que eu amei, sim, que eu desgracei e depois assassinei, temendo represárias da família, visto tratar-se de uma menina de qualidade aristocrata. Ninguém jamais identificou o assassino, mas aqueles malvados sabiam de tudo, e depois do meu suicídio vingaram a morte. De tal forma, me vi perseguido, que a fim de me libertar de tal jugo, espremi-me dos maus tratos que recebia. Tive de unir-me ao bando e tornar-me um similar, pois era essa a alternativa que ofereciam. Devo, portanto, ter muitas atenuantes, pois, além do mais, aprisionado por lanceiros e masmorrado no Vale Sinistro, onde padeci 9 séries de horrores, e agora nesta torre tolhido em minha liberdade, sem sequer poder recrear-me nas ruas de Madrid, que eu tanto amava, nem respirar o ar puro e fresco dos campos, como tanto me apraz. Sou ou não sou o filho do bom Deus? Ou serei irmão do próprio Satanás? Aqui depois vem os esclarecimentos, para a gente poder finalizar agora definitivamente. Demonstrando a mais singular serenidade, replicou o generoso mentor: em ouvindo alguém estranho às tuas eternas queixas, Agenor Perflauva suportaria que se cometessem injustiças no recinto iluminado pelos almos favores da magnânima diretora dessa legião. No entanto, a longa série de infortúnios que expuseste teve origem apenas nos excessos pecaminosos dos teus próprios atos e na truculência dos instintos primitivos que conservas. Há 38 anos vem sendo pacientemente exortado a uma reforma íntima que te assegure situações menos ingratas. Porém, negas-te sistematicamente a toda e qualquer experiência para o bem, enclausurado na má vontade de um orgulho que te vem intoxicando o espírito por tolher os movimentos a prol dos progressos que de há muito deverias ter concretizado. Grande complacência há se desenvolvido aqui em torno de ti, apesar de não o reconheceres.
Bem sabes que a tua retenção em nosso círculo de vigilância equivale à proteção contra o jugo obsessor da falange que chefiavas, assim como não ignoras que de ti depende a obtenção da liberdade que tanto almejas. Jamais foste molestado aqui. Tesouros espirituais diariamente te oferecemos, desejosos que somos de ver-te enriquecido com a aquisição das luzes que deles se irradiam. Hóspede da Legião de Maria, foste por ela recomendado a direção desse instituto, no sentido de não consertarmos a tua volta ao círculo carnal, a reencarnação, sem que positivasses grau de progresso eficiente para o bom êxito dos futuros testemunhos terrenos que serão duros, dada a gravidade dos teus débitos no concerto da lei. Diariamente são expostos a teu exame os motivos por que tua liberdade foi tolhida. Sabes que és culpado. Sabes que arrastaste ao sorvedouro do suicídio uma dezena de homens incaustos que se deixaram embair pelas funestas sugestões de tuas manhas de obsessor inteligente, desgraçando-os pelo simples prazer de praticar o mal ou por invejá-los de algum modo. Assim como outrora, quando o homem desvirtuara as pobres donzelas enamoradas e levianamente confiantes, levando-as ao suicídio com a amarga traição com que as decepcionavas, prenúncios do obsessor que futuramente serias. Mas teu orgulho sufoca as conclusões lógicas do raciocínio e preferes a revolta e o sofisma por mais cômodos, furtando-te as responsabilidades por permaneceres ditando a aceitação de compromissos que te apavoram, porque tens medo do futuro que tu mesmo preparaste para as iniquidades que houvestes por bem praticar. Agora, porém, existem ordens superiores a teu respeito. Urge apressemos tua marcha para o progresso, forrando-te da permanência indefinida no círculo vicioso que te prolonga os sofrimentos. Para que ponhamos fim a tão lamentável estado de coisas, faremos a experiência suprema. Quiséramos evitá-la por dolorosa, concedendo-te prazo mais que justo para, por ti mesmo, procurares o caminho da reabilitação. Advirto-te de que, a partir deste momento, diariamente farás um exame sobre ti mesmo, provocado por nós, lento, gradativo, minucioso, que te faculte a convicção da urgência da reforma interior de que careces. Sei que será penoso tal cortejo. Provocaste, porém, tu mesmo, com a resistência em que te vens mantendo para o ingresso por vias do reerguimento moral. Depois aqui ele continua trazendo para nós mais alguns esclarecimentos. Deixa eu ver aqui. Só mais um parágrafo agora. Diz assim para nós: foste bom filho para teus pais, dizes. Tanto melhor. Nada deverás temer ante a evocação desse passado. Será, portanto, por esse confronto que iniciaremos a série de análises necessárias ao teu caso, uma vez que o primeiro dever que cabe ao homem cumprir na sociedade em que vive será no santuário do lar e da família. Então depois daqui ele vai começar a fazer o trabalho de reflexão em torno agora dentro da própria família. Então, vimos aqui esse modelo, esse exemplo que vem sendo transmitido pelos trabalhadores dessa torre, desse ambiente de reclusão, para fazer com que esse espírito passe por essa transformação. Aqui nós vemos então 38 anos dessa terapia, vamos chamar assim, para que esse espírito possa então sair dessa condição de endurecimento. Mas ainda assim ele demonstra grande endurecimento. Certamente para aqueles aprendizes em que agora se encontra também o próprio Camilo, vendo esse tipo de experiência, é para ele certamente ali um alívio muito grande, já que eles estão recebendo alta do hospital. Enquanto que esse se encontra bastante recluso ainda, e muito distante de qualquer tipo de despertar da consciência. Então, paramos por aqui, pessoal. Nós estamos então na página número
143, aqui do nosso capítulo 2, trazendo então esse exemplo, essa experiência vivida por esse espírito. No nosso próximo encontro a gente continua, né, nesse diálogo aqui entre esse paciente e o Olivier de Guzmán, que é aqui o terapeuta pessoal desse espírito, e a gente depois continua então dessas reflexões. O nosso título desse capítulo chama-se então Arquivos da Alma. É ali então que, né, essas revistas que eles estão fazendo diz respeito exatamente, né, a esse, dizem